buenas tardes. Primera cosa que voy a hablar aquí va a ser un agradecimiento. Primero quisiera agradecer al Colegio de Escribanos de La Pampa y los amigos por recibirme tan bien siempre que estoy acá con ustedes. Siempre me voy a Brasil muy feliz. E especialmente ao escribano Diego Maiordomo por la iniciativa e invitação do notariado brasileiro para estar presente nesse grandioso encontro. Um dia notável e maravilhoso poder compartilhar isso, um assunto diferente, eu creio diferente para vocês, e que também no Brasil estamos aprendendo porque é novo. Tem um ano para o direito não é nada. 20 anos eu creio que seria um pouco bem para o direito, mas um ano não é nada, estamos aprendendo. Cada dia que hablo de usucapión, vou aprendendo também. E assim que trago uma placa comemorativa a Diego do Brasil, e queria que Diego viesse cá para... Gracias, y realmente hace poco estuvimos en Foz de Iguazú con el notariado brasileño y realmente fue sorprendente la experiencia vivida ahí porque a comparación de nuestro notariado estamos años de luz, por eso me interesó que pudiera venir Wendel acá. Tienen un avance en tecnología, en sus escribanías casi ya no existe el papel, así que me llamó la atención más con lo que dio Walter recientemente. Así que bueno, ahora los vamos a escuchar, nos va a contar cómo funcionan sus escribanías, que me parece por demás interesante y que es, yo creo, al camino que va el notariado argentino, y que dentro del notariado van a ver que hay diferentes posturas, hay posturas que se oponen a estos avances y posturas que no, pero yo creo que oponernos no nos sirve de nada y tenemos que aceptar estos avances tecnológicos, y siempre y cuando viendo los principios del notariado latino y no afectarlos. Pero creo que hay que seguir adelante, y bueno, muchas gracias a Paulo, que es el presidente del Consejo Federal de Brasil, que después de la noche vamos a ver un video, y bueno, y a Wendel por estar acá. Así que, gracias. Muchas gracias. Bueno, por fin pido um pouquinho de paciência com mi portunhol. Eu prometo que vou tentar falar da melhor forma possível para que todos compreendam o que estou falando. E se vocês não estão compreendendo, levanta a mão e pode falar, não entendi nada, eu tento cambiar as palavras, não sei. Bueno, e qualquer dúvida, não hesitem em chamar. Bueno, vamos lá. Usucapión extrajudicial é um tema novo para o Brasil, como eu disse. Em minha cidade temos 5 tabeliones. Tabeliones é como escribano major. Vou explicar para vocês compreender, para depois adentrar em Usucapión. Em minha cidade temos 5 e solamente eu firmo as escrituras de Usucapión, porque é muito novo, os escribanos têm medo de fazer isso, tem muitas normas diferentes, então estamos aprendendo a trabalhar com esta modalidade nova. Pero em Brasil está sendo muito bueno isso, porque vou fazer uma pergunta acá. Quem de vocês tem amigos, clientes ou pessoas que têm imóveis que não estão regularizados e não conseguem regularizar? Quem? Todos. Compreende? E agora, em Brasil, começamos a fazer isso rapidamente, de uma forma que esses imóveis passam a estar disponíveis para venda, compra, para o governo transacionar, para os escribanos trabalhar com outros serviços. Então, mostramos ao governo que é interessante isso, está para os escribanos. Então, pegamos a fé pública, o direito notarial, o tabelião de notas, que é o que eu vou explicar a vocês, o que é isso em Brasil. Unimos tudo isso e trazemos uma legislação de usucapión extrajudicial. Como funciona em Brasil é o sistema notarial registrado. Tanto notarial quanto registrado são um serviço público, pero controlado por os particulares. Há uma prueba de um concurso público para que seja aprovado, e quando aprovado, vocês esta tabelião e tem uma escribania. Nessa escribania, vocês podem contratar seus escribanos. Então, há um tabelião que é o escribano major, que contrata seus escribanos. Minha escribania tem 60 funcionários, e desses 60, 15 são escribanos. Os outros
trabalham como empregados, como uma empresa para nós outros. Eu sou escribano, pero não sou tabelião. Mas minha responsabilidade, meu trabalho, eu firmo as escrituras igual ao tabelião. A diferença é que eu presto satisfação ao tabelião e ao Estado, e o tabelião somente ao Estado. Essa é a diferença. Então, por isso, é um círculo que todos trabalhamos juntos, pero eu estou ligado diretamente ao tabelião. O tabelião que está ligado diretamente ao Estado. Sim? O tabelião, aprovado em concurso público, é dueño de uma escribania, pode contratar os escribanos para trabalhar em sua escribania. É também um escribano, pero sometido ao Estado brasileiro. E o escribano, contratado por los tabelianos, tem os mesmos poderes, firma as escrituras, faz tudo igual, pero está submetido a los tabelianos e ao Estado, que foi a mesma coisa que eu disse. No Brasil não se pode ser escribano e abogado, tens que eleger uma opção ou outra. Pero acá também, né? Que o Uruguai não, mas acá também. Sim, o Uruguai é duas coisas, sim, acá não. Todos os atos lavrados por los tabeliones e los escribanos são levados a los registros, e los registros possuem a mesma estrutura de los tabeliones. Então, vocês fazem uma prova, a mesma prova, e se aprovado, tem seu registro de imóvel, ou de protesto, ou de outros títulos, com a mesma estrutura que contrata seus escribanos. As escrituras que podemos fazer em Brasil são inventários, separações, divórcios, atas notariais para certificação de dados e atos, vendas e compras, donações, transferências, intercâmbios, que são as permutas, as transferências de bens móveis, contratos sociais, contratos divisória de bens, testamentos, reconhecimento de las firmas, união estáveis, contratos de pareja, autenticação, procuração e outras modalidades de escrituras previstas em Código Civil Brasileiro. E estamos, cada dia mais, tentando trazer mais serviço aos escribanos, aos escribanas. Por exemplo, hoje eu posso fazer uma separação ou divórcio em escribania, desde que não haja conflito e não haja crianças, filhos pequeninos. E agora estamos trabalhando para poder também fazer as escrituras de separações e divórcio com os filhos, desde que haja uma anuência do Estado, uma concordância do Ministério Público, compreende? Então estamos tentando mais serviço, porque as escribanias hoje, em Brasil, têm um destaque muito grande em la rapidez, la agilidade, la segurança jurídica, que o Estado, falido, infelizmente, não tem mais. Então, hoje vou falar de la educación, que é hecha por la acta notarial. O nome da escritura é acta notarial. E recentemente foi autorizada a lavar com os tabeliones e escribanos, luego levada a registro, sem necessidade de passar por um processo em la justiça. Como antes era somente a justiça, agora o cliente tem duas opções, ou justiça ou o tabelione. Processo de usucapião em um fórum, 10 anos, 20, 30 e agora 6 meses. Então, você imagina que todos os imóveis que estavam parados, estavam sem uso, estavam com problemas, não podia vender, não podia pagar impostos. Agora, podemos fazer um processo de usucapião, se cumprir a legislação, trazer este imóvel à realidade e começar a tributar, começar a recolher os impostos. Então, mira que o governo tem também seu ojo em cima do trabalho dos escribanos. O conceito exato notarial é um instrumento público por el qual o notário, a petição de la persona interessada, constata fielmente os hechos, las cosas, personas ou situações para comprovar sua existência ou seu estado. Por que tem esse nome, acta notarial? Porque o escribano é obrigado a visitar, a conhecer o imóvel que a pessoa está requerendo lá usucapião. Então, eu que vivo em São Paulo, puedo lavrar a escritura somente de imóveis em São Paulo, porque eu não puedo ir em outra cidade, eu não puedo ir em Rio constatar o imóvel. Então, isso é uma forma de controle e de que existe a responsabilidade direta do tabelião de que foi no imóvel, conferiu, mirou seus confrontantes, se todos estão de acordo com a situação, com a pessoa que está há muito tempo em imóvel, para poder certificar com sua fé pública de que toda a documentação, todo o imóvel, toda a situação foi verificada e que pode adentrar no registro para requerer o usucapião e se findar com o registro público. Isso passa por el escribano, não é processo judicial nem nada? Nada. Não precisa de processo judicial.
Quando a legislação traz isso para os escribanos não se conversam com a justiça, é um serviço totalmente independente. Sim. Quanto ao objeto, forma e meio. Objeto, há uma análise, uma percepção das costas, documentos, persona e atos humanos. Dos imóveis, dos vizinhos, dos confrontantes que encostam nos imóveis. Exemplo, verificar a existência de costas, análise dos documentos, existência de personas em los imóveis, conversação ou discussão entre duas ou mais pessoas para saber se o requerente que estás querendo o campeão, se estás falando a verdade, se pagou os impostos, se utiliza aquele imóvel para sua propriedade. A forma, um protocolo em livro da oficina, com inclusão de los documentos, vídeo, fotos, áudios, firmados digitalmente quando necessário. Então, as pessoas podem levar os impostos que pagam dos imóveis para provar, podem levar lá fotos que têm com a família nos imóveis, podem levar vídeos, WhatsApp, qualquer coisa para provar que vive naquele imóvel, que utiliza aquele imóvel para requerer o uso campeão. Então, tudo isso vai num protocolo para o tabelião, o escribano analisar e depois firmar a escritura para ir a registro. Em médio, é papel eletrônico mista. Por quê? Se o cliente tem todas as provas em papel, tudo bem. Se tem provas eletrônicas, que são vídeos, fotos, seja lá, também podemos incluir. O mista, que a maioria, todos têm provas eletrônicas e provas em papel. Então podemos usar todos. Os arquivos de documentos, áudios, vídeos, fotos podem ser gravados em LCD ou pendrive, o que queiras, expedido por um notário e firmado digitalmente. Firmado a documentação, sim, no assinatura. Tem uma conotação diferente, como vocês estavam falando, que uma coisa é assinatura eletrônica, outra firma, enfim, no Brasil também é a mesma discussão. Bom, uma ata notarial em papel, que é desta forma, em Brasil. Isso é uma ata final, quando se conclui, mais ou menos dessa forma. Tem muitas páginas, essa é somente uma. Quando você findou, eu posso pegar este arquivo, e o arquivo eu vou firmar digitalmente para poder colocar no pendrive ou no CD, e depois enviar isso a registro. Pode ser digital ou não? Há uma opção. Hoje, a legislação está trabalhando muito fortemente para que tudo seja digital. Las fotos y todas las pruebas, ¿cuánto tiempo tienen que tener? ¿Cómo? Las fotos que yo te presento, ¿qué antigüedad tienen que tener? Não, pera. 50 falando espanhol. Não pronuncia. Desculpa. Yo te mando mis fotos, pero mis fotos actuales, ¿sí? Sí, sí. Que vivo, que hago una saga. Tudo é situação e é modo de prova. Não é somente análise da foto, é da foto, dos documentos, de tudo que vocês têm para provar sua posse, sua quantidade de anos que está no imóvel e que estás vivendo no imóvel, compreende? Não há prazo. Vocês têm que pegar a legislação e verificar se vocês estás requerendo um uso campeão para imóvel rural ou urbano, tem a quantidade de anos, se é imóvel que vocês vivem ou que não vivem nele, vocês têm que pegar na legislação quantos anos seu uso campeão vocês vão necessitar a fazer a prova para mim, compreende? Então, se for um imóvel que vocês usam para residência fixa, é único imóvel, solamente 5 anos. Então, vocês têm que ter provas de 5 anos, impostos, fotos, vídeos, tudo o que queiras de 5 anos solamente. Se vocês terem mais que um imóvel e estás requerendo a uso campeão, são 10 anos. Então, no mesmo procedimento, vocês têm que fazer e unir todas as provas de 10 anos. Compreende? ¿Hay alguna notificación al titular de dominio? ¿Notificación al titular de dominio? Sim, os registros que hacen as notificações, eu vou pegar essa. ¿Puede estar alquilado? Sim, claro. Esse é um segundo momento quando tudo que o tabelião analisou vai para registro e o registro que hace as publicações para o estado, município, vizinhos e todas as pessoas. ¿Cómo determinar la superficie a prescribir? O sea, ¿con qué otro elemento trabaja el notario allá para determinar la superficie a prescribir? Como? ¿Cómo determina? ¿Cómo el notario interviene? ¿Cómo determina la superficie a prescribir? ¿Trabaja con otro elemento? Por ejemplo, un plano de mensura. ¿Cómo determinar esa superficie que se va a publicar con prescripción?
é obrigatório ao cliente apresentar uma planta do imóvel assinada por engenheiro, firmada por engenheiro com reconhecimento de firma por sua responsabilidade nas medidas e confrontações. E eu, tabelião, necessito ir ao imóvel para conferir isso, não para fazer uma planta. O cliente é que tem que me apresentar a planta, sim? Com todas as medidas, confrontações, os vizinhos que vou ter que notificar. Depois disso, em Brasil, já temos o registro digital, então eu pego o arquivo e posso acessar o sítio, registradores, e faço o protocolo digital e se inicia o registro digital, ou também físico, se vocês for diretamente ao registro público. O ato notarial poderá ocorrer dentro do tabelião externo, abaixo da diligência que eu vou ao imóvel, qualquer horário, dia hábil ou não útil, e todas essas minúcias deverão estar em ata. Então, eu tenho que constar o dia, horário, as fotos também que eu saquei. Eu tenho que diferenciar as fotos que o escribano saquei e as fotos que o cliente apresentou. Consulta. El acta es una única acta que se hace al final de toda la comprobación que haces o vas labrando actas? Não, eu faço a união de todos os documentos e labro uma ata final. Okay, com tudo isso, digital, seja digital, físico, tudo, hace un documento, okay, una escritura. Fuiste 3 veces en el último mes, fuiste 3 veces a comprobar. Exacto. Y hoy haces un acta donde dices, en tal fecha fui, en tal fecha fui, hablé con... Sí, lá vem tudo escrito, quando iniciou, quando foi imóvel, o que foi apresentado, qual data, dia, tudo. Una sola acta que reúne todo Sim, el trabajo. exato. E o registro é a mesma coisa. Tem o dia que o protocolo e depois que vai acontecendo as publicações, as respostas das publicações. Então tudo isso vem com todos os prazos para a prova que foi cumprida a legislação. Então, eu posso ir, inclusive, nos imóveis rurais. Isso é um tabelião em seu trabalho para fazer uma ata notarial. Os escribanos podem lavar atas de usucapião somente na cidade que atua, que foi o que ele disse. Exemplo, se eu sou escribano em Ribeirão Preto, que é minha cidade, assim que não posso fazer usucapião de imóveis de outra cidade. A diferença das demais escrituras, que os escribanos podem labrar de qualquer imóvel do país e registrar eletronicamente também. Então, isto porque o usucapião o escribano tem que visitar o imóvel, conhecer os confrontantes, tomar fotos, fazer vídeos e tudo mais. Fundamentação legal, depois posso passar, se tem interesse. A ata notarial deverá obrigatoriamente ser lavrada por um escribano da cidade imóvel junto com as partes e o abogado. Essa é a parte mais importante e que por isso conseguimos trazer esse serviço aos escribanos. Foi um acordo, compreende? Eles também têm seu serviço e também não poderiam perder essa fatia de trabalho. Então, como na separação, divórcio, inventário, que tem a participação também na escribania, isso é outro serviço que o abogado é obrigatório. E o abogado o que faz no processo? Ele acompanha tudo, recepciona os documentos, faz a captação de tudo isso para trazê-los aos escribanos. Compreende? É muito mais fácil eu falar com um abogado do que eu necessito, ou eu escribano necessito, do que com a parte. Vos vendrías a ser como os prazos. En el proceso que tenemos nosotros, y calculo que tenían ante vos vendrías a ser el juez. Las partes van al abogado, le llevan todo, el abogado en vez de ir al abogado, va a vos. Exato. Pero a parte pode ir a la escribania, não tem problema. Pero é muito mais fácil hablar, negociar e fazer tudo com o abogado. Pero el abogado tiene que estar sí o sí. ¿Cómo? El abogado sí o sí tiene que participar un abogado. Sí. Comparece y firma la escritura. Sí. O cliente e eu, mi tabelião e o abogado. Todos firmam a escritura e fazem fé pública de que tudo foi verificado. Sim. O abogado deverá levar a ata notarial e junto com os demais documentos os registros de imóveis também depois. Que haverá publicações
Y ediciones son los registradores de inmuebles para verificar si el Estado, el municipio, no va a haber ninguna contestación. Hay un plazo de caducidad. ¿Qué sucede si después de hacer el acta, hacer la publicación, sucede un legitimado? Que justamente, porque acá, por ejemplo, publicamos un boletín oficial, pero no todo el mundo lee el boletín oficial, los edictos. ¿Qué sucede después del acta y después del coso? ¿Tiene un plazo de caducidad donde ya el legitimado no puede...? Sí, tiene un prazo, y también no es solamente en diario oficial. En Brasil, vocês têm que publicar em diário oficial e no município da cidade no jornal de maior circulação e também notificar por carta AR, não sei, carta registrada para o imóvel, para os proprietários que estão na matrícula e para os confrontantes também concordar com a situação. E se nenhuma pessoa contesta, registra. Se uma pessoa contestar, o registrador que vai fazer a análise se estás bem ou não, se isso hace parte da usucapião ou não, se é motivo bueno para cerrar o processo ou não, isso é para a responsabilidade do registrador, no tabelião. Pero si ahí hay un conflicto, ¿eso que pasa? ¿Hace de judicial? Sim, se há conflito, o registrador pode sacar toda a documentação e enviar-lo à justiça, para não cerrar lá. Denominar em ata notarial o tipo de usucapião pretendido, para a sua pergunta, para analisar os requisitos legais de cada modalidade, como por exemplo do tempo de possessão, base legal e tipo de possessão. Então, esse ordinário, 15 anos, eu tenho que pegar documentação de 15 anos. Contas, cartas recebidas em imóvel, testemunhas, enfim, o que queiras para provar. Esse é ordinário, vivenda, produção, ordinário, então, vocês, com o abogado, escolhem a modalidade para ir ao tabelião e fazer todas as provas. Declarações necessárias. Concordância de los titulares de direitos legais registrados ou anotados na matrícula. Se houver a concordância diretamente da pessoa que está no registro, não tem que fazer a publicação. Pero, logicamente, que a pessoa, muitas vezes, nem conhece o possuidor. Então, acaba fazendo as publicações. Há que haver a concordância dos confrontantes, ciência da União, Estado, Distrito Federal e do município. Pero, se não se manifestam, o procedimento pode seguir. Se se manifestam com oposição ao direito, o registrador de imóveis decidirá. Publicação de edictos em periódico para conhecimento de terceiros. Certo? Presenças indispensáveis, os possuidores e o abogado. Obrigatório. Presenças convenientes ou facultativas. Os confrontantes, vecinos, testemunhas podem também firmar as escrituras. Essa é uma opção. Ela é mais prueba ou não. Compreende? Profissional responsável por el memorial descritivo e a planta, que vocês me perguntou, a mesma coisa. Pode também firmar a escritura ou não. Documentos convenientes para aprovar a possessão. Comprovantes de los pagos de tributos e impuestos, contratos com compromisso de venda e compra, arras, recibos, cuentas de consumo vinculadas a imóvel, conta de água, luz, telefone, televisão, documentos indicativos de construções ou melhoras realizadas em imóvel, fotos antigas de eventos em imóvel, o que queiras. Configuração da propriedade, o escribano deve buscar elementos da configuração da possessão. Então, fica a cargo do escribano aceitar aquela usucapião ou não. Verificar as provas, se sim, se não. Quando eu estou aprovado, eu que faço análise, isso sim, isso não, isso sim. Eu que vou selecionando os documentos para fazer a prova e que o registro também vai aceitar. Origem e tempo, é exatamente isso que é muito complicado vocês fazerem uma análise de quanto tempo a pessoa está no imóvel usando, é muito difícil, por isso teremos que tentar o máximo de prova para que não ocorra o problema futuro que é o proprietário reclamar a posse desta pessoa. Curiosidades, em las atas podem comparecer expertos, laudos devidamente qualificado e firma em ata com o escribano, solicitante ou abogado. Ou seja, qualquer pessoa pode assinar a ata notarial junto com os escribanos, qualquer pessoa, desde que esta pessoa seja importante para a prova de la usucapião. Deve haver distinção de que provine do perito, escribano e demais documentos. Então, na ata vem escrito e separado o que o tabelião verificou,
o que foi apresentado por la parte, o que foi apresentado pelo abogado, os peritos, vem tudo separado, mostrando a participação de cada pessoa. Constata direitos, entrega de documentos, imagens, fotos, vídeos, páginas de internet, gravações, degravações, mensagens de celular, acesso a ordenadores, Facebook, gravações telefônicas, inspeção de imóvel, e-mail, enfim, infinito o objeto que vocês podem usar para a prova, infinito. Conclusão, que o Diego está falando que falta 3, 5 minutos. A ata notarial é um instrumento público por el qual o escribano, a petição do solicitante, pessoa interessada, constata fielmente os hechos, cosas, personas ou situações para comprovar sua existência ou seu estado, perpetuamente a partir de aquele requerimento, sem perdida del momento del ato, com a devida fé pública para sua proteção, e com esta alteração da legislação reflete diretamente em las garantias constitucionais como a função social da propriedade, que este imóvel retornar ao mercado, ao uso das pessoas, ao recolhimento de los impuestos. Graças.